Nós vamos para o nosso painel agora e eu vou pedir para que coloque já o celular, o WhatsApp para as perguntas. Você pode fazer perguntas. Pastor Gerson trabalha na área de finanças, gestão financeira, tanto na igreja quanto empresarial. Vai estar ministrando amanhã. Pastor Oswaldo, que é uma lenda. Não, não é uma lenda, ele é uma inspiração, e o Papa aqui, não é pastoral, Pastor Estevão Fernandes. Pastor Estevão, eu considero ele um dos maiores mentores para pastores no Brasil, porque quando ele fala realmente arde o nosso coração nessa questão pastoral. Nós vamos começar, enquanto vocês mandam, vocês podem já ir fazendo a sua pergunta. O pastor Igor está me ajudando aqui, ele vai, obrigado, Eric. Vamos aplaudir a sua presença do Eric também, que ele é o coordenador de todos os nossos eventos, esse baiano querido. Que palavra é essa do Douglas, hein, gente? Dá vontade de voltar para casa e desfazer tudo, né? Desmontar tudo e começar a montar certo. Aí que tá o perigo. Eu vou perguntar para ele como é que a gente faz a transição agora. Então essa vai ser a primeira pergunta para o Douglas, não é? Douglas, eu acredito que gera assim uma crise na mente de muitos pastores que tem toda uma estrutura montada naquele sistema tradicional. Como é que esse pastor, sem criar problema, pode fazer essa transição? Muito bom. Acho que a primeira coisa que eu diria é: estabeleça essa reunião ministerial que provavelmente você já tem, né? Periódica. E antes de tomar as decisões, converse e ore com esse grupo em relação às decisões. Segunda coisa que eu diria é: comece a olhar e a estimular que cada um desses líderes que estão ao seu lado, eles tenham clareza de quem eles são no corpo de Cristo. Tem até um teste de 5 ministérios muito legal, com, umas 60 perguntas que você vai respondendo, e ele termina dizendo: você tem uma inclinação mais para isso, mais para aquilo, mas você observando, você vai ter clareza sobre isso, assim, a inclinação que essa pessoa tem natural, né? Então, eu acho que se você começar a enxergar cada um dessa forma, não todos iguais, todos num mesmo formato, né? E aí começar a estimular e dar condições para essa pessoa crescer naquilo que ela é. Então, a pergunta é: quais são os livros que ela poderia ler naquilo que ela é? Quais são os seminários que você poderia, como igreja, bancar para ele ir, para ela ir aprender mais? Quais são as pessoas que já são referência nesse assunto que você podia ver para essa pessoa se conectar? Quais são os cursos online? Quais são as formações que essa pessoa podia fazer e trazer isso para o corpo de Cristo? Então, eu começaria assim, né? Primeiro, estabelecendo esse critério para você mesmo. Vamos tomar decisão olhando para essas outras pessoas também, né? Não chegando lá e falando: vai ser feito assim, e eu quero que você faça isso, você faz aquilo. Não. Eu estou com essa ideia, queria ouvir vocês. Aí você vai ouvir essas opiniões e tal, e isso é muito saudável e protege seu coração. E quando vocês saem da reunião, é a nossa ideia, não vamos fazer a ideia do pastor. Sabe, eu estava nos Estados Unidos uma vez, e eu estava no shopping com um jovem, né? Ele estava lá dirigindo e tal. Ele falou assim para mim: poxa, lá na igreja do pastor fulano é muito legal tal coisa. Pô, na igreja do fulano, ele tem uma ideia muito legal. Na igreja do fulano, ele falando da igreja desse pastor, né? Eu falei: poxa, que legal. Eu falei: de que igreja que você é? Ele: sou lá da igreja do fulano. Eu falei: tá errado então. Ele tem a sensação que ele está na igreja da pessoa e não na nossa igreja. Na nossa igreja as coisas são assim, na nossa igreja. Mas por quê? Porque todas as ideias vêm centralizadas de uma pessoa. E aí a gente vai dar todos os méritos para essa pessoa. Só que também na hora de suar a camisa, quem vai ter que suar a camisa é essa pessoa. Quando você tem isso, todo mundo sai da reunião dizendo: isso aqui é a nossa ideia. Isso aqui é o nosso projeto. Isso aqui, quando dá errado, nós vamos pagar juntos aqui, entendeu? Porque foi a conclusão que nós chegamos em Deus do que nós deveríamos fazer, entendeu? Ótimo. Estevão,
Eu percebo aqui que nós temos pastores de uma geração e pastores de uma nova geração. Como esta geração que está passando deve ver essa nova geração que está chegando, para que seja uma passagem de bastão pacífica, inteligente e madura? Isso é pra gente, viu? Isso foi de propósito. Antes de responder, eu só vou pedir um favor. Que alguém, para mim, tirasse uma foto da gente, pegando desde Josué até aqui. Gente, que isso é histórico. Precisa mandar isso para João Pessoa. Vai sair no jornal domingo. Cadê o fotógrafo? Qualquer um tem. Igor, pode mandar para o meu celular e tem aí, João. Você é o fotógrafo aí, ó. Pegando todo mundo. Isso é uma foto geracional. Aí. Uma vez eu ouvi de um pastor muito maduro no Congresso Internacional de que o segredo do sucesso no ministério é a sucessão. A primeira geração pós o seu ministério vai dizer se você acertou ou errou nesse processo. Então a gente tem que ter no ministério uma consciência de que estamos de passagem, que não é nosso ministério, é o nosso tempo no ministério, e que o bastão que Deus nos deu depois vai para um de outro. Esse é o ciclo da vida, das estações. Então, como fazer esse processo? Não é uma fórmula mágica, mas olhar aqui para o Douglas, que eu fico ali sentado, ouvindo e aprendendo. Eu entendo que a geração mais madura, que é a nossa, pelo menos a minha, aqui do meu querido colega, que de manhã já brinquei tanto com ele, vou poupar brincar, porque eu não estou perto de uma lenda, né? Estou perto de uma realidade. Veja bem, precisa aprender e ter consciência, aprender a ouvir os mais novos, aprender com eles é saudável. Segundo, ter consciência de que estamos de passagem, como Jesus, e Douglas colocou muito certo aqui, Jesus liderou para a morte, isto é, para a transição do que seria a sua igreja. Então, aprender com os mais novos, ter consciência da passagem implica responsabilidade, de que a igreja não é minha, é do Senhor, o meu tempo, e tudo tem seu tempo, inclusive o tempo de a gente passar o bastão para o outro. E é muito importante você entender o tempo de... A Bíblia diz que tem o tempo de nascer e o tempo de morrer. Isso fala de um tempo de chegada e um tempo de saída. Verdade. Então, é muito importante quando o líder tem essa consciência. Pastor Gerson, o senhor que trabalha na área de finanças, tanto no reino quanto no secular, se é assim que podemos dizer, no tempo da pandemia, muitas igrejas fecharam, não é? Outras, os pastores estão em grande dificuldade. Essas igrejas que fecharam, os pastores que estão em grande dificuldade financeira, em que eles erraram? Pastor Josué, eu vejo assim, pela ótica tanto espiritual quanto material, né? Porque sempre eu vou olhar finanças pelos dois lados, né? Eu trabalhei 24 anos no mercado financeiro, então tudo para mim é planejamento. Não quer dizer que um planejamento não fure. Não tem como planejar uma pandemia. A pandemia aparece no meio do caminho. Agora, uma coisa que é importante é o seguinte, no Brasil, a gente tem um problema. As crianças não são ensinadas a guardar dinheiro, por exemplo, né? E quando um pai ensina para as crianças, ensina a guardar pelo motivo errado. Como assim motivo errado? Motivo errado é falar para ele assim, ó, você tem que guardar dinheiro porque pode aparecer uma emergência. E a neurociência já provou que o que você falar para o teu cérebro, ele vai acreditar. E aí, essas pessoas vão guardar, não vão ver a oportunidade passar, porque o cérebro está procurando emergência. Ou seja, ou ela não é ensinada ou é ensinada de forma errada. E isso a gente acaba levando para o ministério. Por quê? Gente, olha só, quem é pastor aqui, que deve ser a maioria, sabe que a igreja tem milhões de necessidades,
né? Então, por exemplo, se hoje a gente está com um projetor, a necessidade agora é um telão. Se hoje está com 5 salas de criança, agora tem que ter 10. Ou seja, não importa qual é o seu tamanho, vai ter necessidade. E essa falta de planejamento atropela tudo. E na pandemia, agora escute, eu vou falar pelo lado material e pelo lado espiritual. Na pandemia, quem estava mal preparado pagou a conta. Você está entendendo? Porque, grave o que eu vou te dizer, eu não vou lembrar de cabeça aqui, mas de 1870 e pouco até hoje foram, se eu não me engano, 16 crises mundiais. 16 ou 18, não me recordo bem. Se você pegar o tempo cíclico de cada crise, o maior, se eu não me engano, foram 15 anos, entre uma crise e a próxima. Uma outra quantidade de 3 ou 4 foram cerca de 9 ou 10 anos. Uma grande maioria está entre 1 e entre 7, 8 anos. Significa o quê? Vou dar um dado estatístico para vocês. Não estou profetizando nem nada. Como profeta nós vamos falar o contrário. Mas como matemática e administração, eu tenho que te dizer o seguinte: quando acabar essa crise, que não acabou ainda, mas quando acabar essa crise, ciclicamente desde 1870 e tal, vai vir outra. Já teve a bolha americana, já teve a do petróleo em 72, só que tem um detalhe, você sabia que, eu não vou fazer propaganda aqui, mas tem uma locadora de veículo que nasceu em plena crise do petróleo aqui no Brasil em 1972 e hoje ela é internacionalizada? Porque eu aprendi uma coisa: toda crise traz oportunidade para quem se preparou. E eu acredito o seguinte, que tanto no mundo físico quanto no mundo material, aqueles que viviam no limite, não estou falando de limite cheque especial não, ali já é a beira da morte, né? Eu estou falando aqueles que viviam no limite, sempre no limite, ficaram apavorados, doentes nessa época agora. Agora, olhando pelo lado espiritual, pastor Josué, não tem nada mais poderoso do que o ensino. Não existe nada mais poderoso que o ensino. Onde que eu quero chegar? Se nós, como pastores, ensinarem o motivo certo para os membros dizimarem e ofertarem, pastor, o que você chama de motivo errado? Não é motivo errado. Mas olha só, quando você diz para o membro, nós estamos comprando um telão de LED, você tem que ser fiel no seu dízimo, e o cara vai dizer isso na hora da oferta, na hora do dízimo. Aí ele vai pegar o que ele está fazendo e dizer, olha, nós estamos construindo a cantina ali, nós estamos comprando um telão de LED. Sabe o que você está ensinando para o seu membro? Que se você não estiver fazendo nada, ele não tem que dar. Ou seja, ele só dá se ele vê para onde foi. Só que dízimo e oferta não é para isso. De forma bem simples, dízimo. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos. Versículo 11, por amor de vós repreenderam o devorador. Não importa se eu vou comprar telão, se eu vou fazer obra, você tem que entregar, porque há uma proteção do céu que vai vir sobre a tua vida. E a oferta, aquele que dá semente ao que semeia, multiplicará o fruto da sua sementeira. Então eu entrego a oferta, não é porque tem um alvo para bater que é pagar o telão. Eu entrego a oferta porque eu sei que vai ter uma colheita, independente do que vão fazer o dinheiro. Por exemplo, no primeiro dia de pandemia, que fechou tudo em Petrópolis, a gente foi para o primeiro dia online. Na hora da oferta, a minha palavra foi assim: ainda bem que eu ensinei vocês a dar oferta e dízimo pelo motivo certo, porque se fosse para manter a igreja aberta, não tinha mais sentido, porque a igreja está fechada. Amigo, não tem nada mais poderoso do que o ensino. Deixa eu dizer outra coisa, não estou falando disso de uma regra, né? Ainda mais pastores mais experientes que eu aqui, mas olha só, lá na igreja, a igreja tem 12 anos, desde o primeiro culto, o envelope de dízimo, de oferta e de primícia não tem lugar para escrever o nome, porque eu optei pelo ensino. Ah, pastor, mas isso você não acha que você vai, como é que seria o termo? Tipo, aumentar a sonegação, sei lá, uma coisa assim, não vai estimular que o pessoal não dê? Não, amigo, porque quem crê dá na pandemia com a igreja fechada. Por exemplo, a experiência que eu tenho lá na igreja, nós guardamos dinheiro na pandemia, porque a despesa caiu e o povo continuou sendo fiel. Você está entendendo? E com a igreja fechada. E sabe o que mais, pastor Josué, me encantou na pandemia? Um dia eu fui ver o relatório lá, porque eu não sei quem deu, mas aparece lá no extrato do banco se o cara fizer Pix ou extrato, né? Ou transferência.
Sabe o que mais me chamou a atenção? Que eu vi a fidelidade, o quanto o povo aprendeu? Não é quem transferiu 10 mil, não é quem transferiu 5, era a sequência de R$2 no dia de culto que tinha, de R$5, de R$10, porque, meu amigo, o cara, para fazer isso, é porque creu de verdade, é porque ele se sente ainda dentro do culto, mesmo na tela da televisão. Então, eu acho que, assim, claro, né, a gente não pode bater o martelo, mas eu acho que muitos que sofreram, muitas igrejas que sofreram nesse sentido, vai pegar uma parte pela falta de planejamento e administração, né? Vivem como se não tivesse amanhã, e uma outra parte porque talvez não investiu tanto no ensino. Talvez esses dois. Eu acredito. E eu acho que a palavra-chave é planejamento, porque planejar significa pensar de forma antecipada. Não é? Então, infelizmente, nós brasileiros somos do improviso. Por que a Olimpíada funciona? Tem um planejamento de 8 anos. Por que a Copa do Mundo funciona? Tem um planejamento de 8, 12 anos. Por que o japonês é tão próspero e dá certo as coisas? Porque tem família japonesa que tem planejamento para 100 anos. Certo? E nós não planejamos o nosso dia, pô. É verdade. Nós não planejamos a nossa semana. Entendeu? E esse é o grande problema. É o grande problema. Mais uma pergunta agora para o pastor Oswaldo. Pastor Oswaldo, nós temos aqui muitos pastores jovens. Muitos pastores jovens. Suponhamos que eu, representando estes, pediria para o senhor, 3 conselhos para quem está começando agora o seu ministério, porque esse é o grande desafio hoje, uma igreja liderada por pastores jovens, como o Douglas e tantos outros que nós vemos aí, que tem menos de 35 anos de idade. Quais são os 3 conselhos que o senhor daria para esses pastores que estão começando agora? Bom, uma pergunta interessante. Eu já tenho anos de estrada e tenho visto o resultado dessa caminhada minha no ministério. E eu sempre fui muito simples nas minhas colocações, nas minhas ideias. Inclusive estive numa reunião até de Goiânia ali, lá da cidade que ontem Anápolis, uma grande reunião de liderança que teve lá, me chamaram, eu fui lá. Apareci lá no meio daquela turma, muita gente, muitos sonhos, muitos projetos, muitas ideias, e todo mundo foi questionado sobre seus sonhos. E cada sonho que eu fiquei de queixo caído, falando, o que eu estou fazendo aqui? Com tanta gente, um sonho gigantesco desse, o que eu estou fazendo aqui? Aí quando chegou a minha vez, perguntaram para mim assim, e você, pastor Oswaldo, qual é o seu sonho? E eu dei uma resposta que parece que fez todo mundo olhar para mim e falar assim, babão. Dá a impressão que todo mundo olhava para mim e falava, Falei, o meu sonho é ganhar almas para Jesus. Quando eu falei que meu sonho era ganhar muitas almas, porque eu fui chamado para isso, para evangelizar, para pregar o evangelho. E o resultado disso é o que satisfaz a Deus. E o que satisfaz Deus é alma. Alma. Dei aquela resposta, eu senti que não fui bem aceito. Meu sonho era, frente aos sonhos estavam lá, mas todo mundo tem seu sonho. Pastor, eu sempre primei por uma fidelidade, sabe, a lealdade do ministério. A Bíblia diz que o que se requer do dispenseiro, está escrito, o que se requer do dispenseiro é que ele seja achado fiel. Então, para mim, essa palavra, ela abrange toda a vida de um homem, de uma pessoa. Não é só fiel em alguma área, porque ou você é fiel ou não é fiel. Eu não posso ser fiel em alguma coisa e ser fiel em outra, então eu sou infiel.
Então sempre levei com muita seriedade o ministério. Porque antes de entrar no ministério, eu falava com Deus. Deus me chamando, eu já sentia que o preço disso não era pouco. O preço de exercer um ministério que honra a Deus e faz jus à sua vocação, seu chamado, tinha um preço. E eu orava para Deus dizendo assim: Senhor, eu era bancário naquela época, e eu bancário e pastoreando a igreja, deixa a igreja, fica no banco, deixa o banco, vai para a igreja. Eu dizia: Deus, o Senhor está me chamando para esse negócio. Se eu entrar nesse negócio, Deus, pastorado, eu dizia assim: eu morro nesse negócio e não volto para trás. Quantas vezes eu orei? Eu morro nesse negócio, mas não volto para trás. Por quê, pastor? Na minha adolescência, juventude, tinha visto muitos voltarem, justamente por falta do preparo. Eles não eram preparados. Naquele tempo a gente convertia. Eu fui diácono com 14 anos. Era ungido a diácono no outro dia. E no outro dia você era mandado para o campo para abrir igreja. Eu abri igreja com 15 anos, abri com igreja. E cuidava da igreja. Não sei como, mas eu cuidava. Então, a graça, a misericórdia. Temos 5 ministérios aqui. Não é a primeira vez que eu ouço isso, não, hein? Não é a primeira vez. Eu não sei, até hoje estou procurando descobrir o que eu sou, pastor. Depois da palavra do Douglas aqui, eu falo agora, eu fiz o teste, meu Douglas. Fiz o teste e deu apóstolo. Por quê? O apóstolo é o missionário, abridor de igreja, e eu sou esse cara. Quantas igrejas você já abriu, Oswaldo? Hã? Quantas igrejas já abriu? Como? Quantas igrejas você já abriu? Pastor, já perdi a conta. Vamos aplaudir o Senhor, isso Glória é a Deus. maravilhoso. Glória a Deus. Ó, eu já entendi. Era. Então, olha o que ele disse: em fidelidade, Oração, pastor. leve a sério o ministério, se pegou, vai até o final, Pastor, e oração. oração e jejum, irmãos. Glória a Deus. Oração e jejum. Eu nunca andei correndo atrás das novidades que surgem diariamente por aí. Eu sempre fui focado em pregar o Evangelho. E o Evangelho para mim é Deus, e Deus é o Evangelho. Tá tudo certo. Eu prego Jesus. Bom, Eu quero ganhar almas. amém. Uma pergunta que eu quero colocar agora para os 4 pastores. Vamos começar pelo Douglas. Essa pergunta chegou aqui, ó. Após o auge da pandemia, com o retorno dos cultos, as igrejas superlotaram. Por hoje, voltando à normalidade, alguns estão vindo aos cultos de vez em quando. Após o auge da pandemia, com o retorno dos cultos, as igrejas... Eu acho que a pergunta foi que antes da pandemia, os cultos acho que era bem frequentado, pelo que eu entendi aqui, e hoje, voltando à normalidade, alguns estão vindo aos cultos de vez em quando. Não vêm com frequência, e na pandemia vinham sempre, quando o culto era liberado. Ah, entendi. Então, quando o culto era liberado no meio, tinha uma frequência boa, certo? E aí, agora com a volta na normalidade, muitos não estão vindo, acho que é isso que eu entendi. Realmente, muitos pastores estão reclamando que principalmente os cultos no meio de semana diminuiu bastante e muitos não voltaram. Como é que você viu? Eu não sei se é a realidade da sua igreja, porque a sua igreja, Douglas, é muito forte online também, mas como é que você vê essa crise de muitos pastores vendo essa realidade na igreja? Muito bom. Eu acredito que assim, a gente tem que ficar muito em paz com isso, porque Deus abalou todas as coisas e nos revelou a realidade. Então, o que nós tínhamos antes era, de certa forma, fantasioso, né? Então, a gente estava vendo o templo cheio, mas as pessoas não estavam cheias ainda, né? Então, essas pessoas que pararam no caminho eram pessoas que ainda não tinham vida com Deus. Né? Porque na verdade a pandemia aumentou o nosso tempo
Então, para aqueles que estavam firmes em Cristo, ficaram mais firmes ainda. Porque tiveram mais tempo para a Bíblia, mais tempo para oração, mais tempo com a família, mais tempo para buscar Deus. Quantas pessoas eu vi falando assim, nossa, que maravilha, né? Lógico, que todas as mortes e tudo que aconteceu, mas de uma forma pessoal, estou com mais tempo aqui, né? Podendo fazer culto com meus filhos que eu queria fazer e tal. Então, revelou para a gente que tinha um grupo de pessoas nas nossas igrejas que ainda não haviam tido um encontro real com Jesus. Então, eu acho que o nosso papel é ter esse diagnóstico real e ter uma conversa sincera. Beleza, vamos trabalhar a partir disso agora, né? O que nós devemos fazer para essas pessoas de verdade terem encontro com Cristo? E assim, eu acho que a pandemia, ela acabou sendo assim um treino para o fim dos tempos. Um treino para a perseguição. Porque a pergunta é essa: se fecharem os templos e tirarem, eu vou chamar de novo aqui, os especialistas, quem são as famílias das nossas igrejas que se mantêm fiéis com Cristo? Que aprenderam a buscar o Senhor, que tem sacerdócio, tem vida com Deus, né? E que tudo indica, com a Bíblia nos aponta, nós teremos uma grande perseguição. Então, tudo indica, e nós não sabemos em quanto tempo, talvez não poderemos mais fazer isso que a gente está fazendo. Então, quais são as pessoas da nossa igreja que vão continuar tendo vida com Deus nas nossas igrejas subterrâneas? Né? Nas nossas igrejas, nas casas, escondidas e tal. Então, eu acho que fica um grande alerta para nós de irmos mais fundo no discipulado, em cuidar das pessoas, para que elas possam caminhar com Jesus, elas possam ter uma vida real com Cristo. Né? E aí vem o que o pastor Gerson falou, que a chave é uma igreja bem ensinada, não é verdade? É uma igreja enraizada. É um problema sério quando os pastores fundamentam a igreja na base do programa, do movimento. Esse é um problema sério. Agora, quando se investe muito no ensino, buscando enraizar a igreja, aí não tem pandemia, não tem perseguição que pare, não é esta igreja. Mas eu acho que é uma pergunta pertinente que tem tudo a ver, pastor Estevão. Vamos pensar um pouco agora na realidade da igreja pós-pandemia, não é? Nós entendemos que nós vamos ter muitas pessoas chegando na igreja com demandas que têm a ver com o lado psicológico, emocional, psiquiátrico, até pelas perdas que houveram e da forma como elas aconteceram. Você acha que a liderança está preparada para esse tipo de demanda, para atender esse tipo de demanda? E o que é necessário? Pois é, muitas coisas, digamos, negativas, a pandemia gerou nas pessoas. E há uma tríade que foi muito forte: o medo, a angústia e a ansiedade. Recolocando o medo antes da ansiedade, depois da angústia, que é a ansiedade no nível mais elevado. Mas o pior, pastor, na sua pergunta, é que muitos líderes também foram tomados por isso. Quer dizer, igrejas não abriram porque o pastor tinha medo de abrir. O pastor tinha mais medo do que a ovelha. Teve igreja que o pastor era mais angustiado do que as ovelhas. Então a pandemia não afetou somente o pulmão das pessoas, afetou a mente também de muitos líderes. Eu acho que nesse pós-pandemia como um cenário como esse, é curar os líderes, ensiná-los a ter esperança, a ter coragem e, sobretudo, a ter ousadia. Eu quero terminar assim o meu exemplo, não como uma postura de arrogância, mas pelo contrário, só de inspiração. Eu tenho 66 anos. Eu tenho 3 fatores de risco quando a pandemia foi debelada e o governo mandou fechar o nosso sistema de João Pessoa, fechando por quase 5 meses intensos, de março até praticamente julho. E o prefeito, em respeito a mim, foi na igreja, dizia-me de antes: vamos ter que fechar, pastor. Que ele me ajude com os outros pastores. Número 1, eu tenho um stenter no coração, é claro, stenter só pode ser no coração, desculpa a redundância, só para reforçar, eu tenho um stenter no coração. Eu tenho, então, um fator de risco, né, comorbidade. Eu tenho mais de 60 anos, comorbidade, e eu tomo um remédio de pressão.
Então eu tinha tudo a dizer à minha igreja: vocês querem me ver vivos ou mortos? Então eu vou pedir licença. Mas não faltei um domingo à igreja. Preguei todos os cultos por 2 anos quase consecutivos, manhã e noite. Presenciais no sábado para os jovens, no domingo para a igreja de manhã e de noite. Todo o tempo. Meses eram somente a mídia e eu. A igreja deu um salto, hoje tem 200 mil pessoas no seu canal. Não estou inventando estatística, pode acessar Espaço Gospel Oficial, que é o canal da nossa igreja. Eu mostrei à igreja que a pandemia fez medo, mas eu tenho que vencer o medo. A pandemia nos colocou máscaras, mas eu tinha que ter ousadia. E mostrei que a gente vence a crise também com ousadia, coragem e determinação. Eu corri riscos, agora viver é correr riscos. Ser pastor é correr riscos. E ninguém vence crise sem correr riscos. Eu acho que curar o líder vai ajudar a curar a igreja. Então, eu acho, pastor Josué, finalizando, que isso aqui é uma clínica. Esse momento é clínico, terapêutico. Se nós formos nas nossas igrejas curados, elas também serão curadas muito em breve. Porque a nossa saúde gera saúde coletiva, mas nossa doença às vezes contamina as ovelhas. Parabéns, é isso aí. Eu quero falar um pouquinho sobre a igreja do futuro. Existe uma realidade. Eu acho que a pandemia, ela antecipou uma coisa que iria acontecer. Pastor Gerson, como o senhor vê hoje a igreja online, que não vai ter como fugir dessa realidade, não é? Como é que o senhor vê a igreja online? Você acha que a igreja online, de certa forma, vai enfraquecer a igreja presencial, dividindo? Um grupo que vai preferir continuar sendo aquele cristão online, ou isso não vai afetar? Olha só, pastor, eu vou falar até pela realidade que a gente vive lá em Petrópolis. Cerca de 30% da nossa igreja está no online. Né? Eu estava reclamando isso com o pastor Marco Gregório. Eu falei assim, ele foi pregar lá. Eu falei, rapaz, 30% não vem, cara. Ele falou assim, levanta a mão para o céu, aquele jeitão dele, falou assim, porque na minha é 60%. Você sabe o que é gostoso quando a gente tem assim um pastor discipulando pastor? É abrir o coração e falar, é o mesmo problema teu. É aquilo que você está passando lá, é o que a gente passa nas nossas, né? E o que acontece? Lá na igreja nós temos um formato de pastoreio, onde uma vez por mês o membro recebe uma ligação de um dos pastores. Mas toda a igreja. A gente não consegue falar num mês com 10, 20, porque o resto, porque trocou de celular e tal. Então a gente sabe que aquele povo existe de verdade, mas você não vê na igreja. E uma coisa que eu falei até com o Gregório, falei assim, rapaz, é um negócio de maluco. Eu falei assim, a arrecadação cresce e tem menos gente na igreja. Ele falou, sabe o que é isso? Sabe o que o Gregório falou? Sabe o que é isso? É o diabo dizendo assim, deixa o pessoal comigo, o dinheiro fica contigo. Pra gente ficar quieto, tipo assim, ó, não mexe nisso que tá dando certo. Eu achei maneira a sacada do Gregório, né? Eu achei sacada top. Mas o que acontece, querido? Olha só, a verdade é uma só, não tem mais como lutar contra o online. Tem gente ainda que insiste em dizer, não, é só presencial. Não tem jeito, é a realidade. E aí vem uma realidade surreal que eu nunca pensei que ia existir. Né? Tem membro da igreja que é acompanhado nessas ligações, inclusive, que não é da nossa cidade, que é de outro estado, que é de outra cidade. Olha que doideira, onde é que eu ia imaginar isso? E que o cara saiu da cidade dele para ser batizado lá na igreja e continua no online. Gente, olha só, não tem como lutar contra isso. É melhor você pegar os garotos lá da tua igreja e mandar cuidar desse negócio. Não adianta mais ficar fazendo no celular, não. Você vai ter que gastar dinheiro para botar a câmera 4K, vai ter que gastar dinheiro para comprar mesa de corte digital, vai ter que gastar dinheiro para comprar uma mesa digital para separar o áudio daquilo. Por quê? Porque ninguém vai aguentar ver coisa de qualidade, porque ele gosta da tua palavra, mas talvez não aguenta aquele formato que está passando para ele, porque não tem jeito, gente. A nova geração é todo outro papo. Agora, não tem jeito, pastor. Quem, tipo assim, falar, ó, eu bato o pé e, meu irmão, presta atenção.
A vida está em constante atualização. Você sabe por que o rei Uzias se tornou poderoso? Lógico, a Bíblia diz porque o Senhor o ajudou. Porque ele contratou peritos para inventar arma de guerra. E aí vinha um cara com uma flecha, ele tinha um cara que controlava, a Bíblia não diz quantas, né? 10, 15, 20, mas o cara vinha soltando uma flecha na guerra, tinha um cara que soltava 10 em cima do outro. A Bíblia diz que ele se tornou poderoso. O problema só foi quando ele achou que ele era o cara, aí deu ruim. Mas veja bem, não tem jeito. O rei Uzias cresceu porque se atualizou, e eu e você vamos crescer porque a gente deixou de ser dinossauro. Por exemplo, eu não entendo, mas eu tenho equipe lá que vai cuidar daquilo, porque eu não entendo. Irmão, presta atenção, você que é pastor, você tem que pagar a conta. Os meninos compram. Você está entendendo? Os meninos compram. Olha só, eu antes de entrar aqui, meu filho mandou assim: já comprei o computador novo. Do quê? Do telão, que já está muito ultrapassado. Mas aquilo eu usava mais 10 anos, irmão. Para nós, a gente ia usar 10 anos. Amigo, a conta só chega. Agora você tem que entender o seguinte: não adianta querer ir contra isso. Você tem que entender o seguinte: ou você se adapta, ou você vai ser excluído do novo mundo. É verdade. Agora uma pergunta para o pastor Oswaldo. Pastor Oswaldo, veja só, hoje já tem igreja. Deixa eu ver aqui. Acho que presta o seu para ele. Maranata. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Não adianta me pedir nada que eu já paguei. Eu estou de acordo com todo mundo aqui, pastor. Estou de acordo com isso. Quero subir, né, não? É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas, pastor Oswaldo, nós já temos hoje, por exemplo, o filho do pastor Mir, como é que ele chama, Douglas? Felipe. Ele já cuida de uma igreja online, assim, mas é uma igreja, tipo assim, tem batismo, tem santa ceia, tem discipulado, tem oferta, tem dízimo, é online, só online. Como é que o senhor vê essa igreja? Fala não. No computador. É melhor. Fala não. Estou brincando contigo. Eu vou falar que eu não estou conseguindo ver. Pastor, não estou conseguindo ver ainda esse negócio. Ainda estou. Deus está Trabalhando. trabalhando em mim, porque, meu Deus, é uma dura realidade. Agora, Como diz pastor, aqui se me permite. diz o colega, não dá para fugir. Dá não. Não dá para fugir disso. E eu estou patinando lá, tentando. Mas ainda bem que eu estou bem assessorado. Essa é a vantagem de ter uma turma boa, que não deixou parar nada. Desde que entrou a pandemia, cruzamos a pandemia, nós não sofremos. Agora, o senhor tem uma coisa muito boa, pastor, e isso é maravilhoso, certo? O senhor tem uma equipe jovem com liberdade para trabalhar debaixo da sua bênção. Liberdade. Isso é extraordinário. Liberdade. Certo? Isso é extraordinário. Agora é ruim quando o pastor não conhece, não sabe e não deixa os outros fazerem. Esse é o grande problema, certo? É o que o pastor Gerson falou. Eu não conheço, mas sei que é necessário. Eu não sei mexer, mas eu sei que é uma necessidade. Então, eu contrato os meninos para que eles façam e debaixo da minha supervisão, certo? Eu da mesma forma, às vezes eu faço parte, às vezes eu estou em algumas reuniões que eles falam tantas coisas, que, meu Deus, o que é isso? Eu fico, meu Senhor da glória, tem que chamar uma intérprete. Essa é a realidade. Pois não, pastor. Eu acho que essa pergunta que você fez, que é importantíssima. Sim. A gente precisava ouvir o Douglas. Ele é especialista em... Vamos ouvir o Douglas, então. Eu queria aprender com o Douglas sobre isso. Então, a gente está liderando também uma igreja online lá, né? Chama de Família On. Família né? On. Família On. Nós temos 400 membros online hoje. E serviços para isso? E aí tem 14 células, né? 14 DNAs que eles se reúnem através do Zoom, né? E tem um DNA na Europa. Nós batizamos 8 pessoas,
né? E aí Tudo online. eles vieram para Bragança. Eu sei, mas é conseguiram tudo viajar. fruto da igreja online. Isso, eles viajaram para Bragança. Nós vamos ter um encontro com eles agora, no final do mês de novembro. Vão vir 120 pessoas para Bragança. Nós vamos batizar, se eu não me engano, uns 15 também, todos vindo Manaus, do Brasil inteiro para lá, vai ficar na chácara lá, né? Emprestei sua chácara lá, tô te avisando já. Não estou sabendo, mas tá tudo certo. Filho faz isso, né? Alguém tem que pagar a conta. Alguém tem que pagar isso. E aí, eles estão vindo e, ó, a gente tem, olha isso, a gente tem intercessão online. Então, eles se reúnem horários diferentes para orar por pautas no Zoom. Eles ligam lá e começam a orar. Então, tem vários grupos de intercessão online, salas de oração online. A gente tem DNAs de adolescente online, também adolescentes do Brasil inteiro. E agora, a gente está começando a juntar regiões. Então, a gente já teve um encontro em Guarulhos, um encontro na Grande São Paulo. Então, já tem regiões que já tem grupos grandes. E a gente está começando a fazer isso. Agora, a gente vai lançar um novo projeto, que a pessoa vai cadastrar a casa dela para um grupo ir lá assistir o culto de domingo junto. Tudo online. Tudo online, então elas vão assistir. Então ela tem uma TV e um espaço, então vai estar cadastrado. Então, por exemplo, alguém aqui entrou, tem alguma família de Zascope em Salvador? Aí eu mando para ela as casas que tem em Salvador, que pessoas se reúnem para assistir o culto. Porque esse presencial é necessário. Exato, então vai ter essa necessário. troca. As pessoas vão estar lá em 4, em 5, em 10 numa casa. Eles vão assistir o culto. No final da pregação, eu deixo 3 perguntas para eles discutirem. O que o pastor falou de presencial é Exato. um grupo reunido Exato. para assistir na tela. Esse é e é presencial, porque essa experiência de estar em comunidade, apesar de estar assistindo um telão. E é interessante essa estrutura, porque, por exemplo, vamos dizer que a gente consiga 500 casas. Em cada lugar vai estar indo 5 pessoas. Então você tem 2.500 pessoas cultuando ali com a gente, assistindo, e não tem R$1 de gasto. Porque eu não preciso de 500 prédios. Não são 500 CNPJs. Entendeu? E aquelas pessoas começam a se reunir. E a pessoa da casa é um anfitrião. Então ela não é um líder. Então ela não ministra as pessoas. Então não há aquela grande preocupação, né? Que nós temos, né? E eles vão então se reunir ali, assistir o culto juntos e ter como apoiar um ao outro nesse processo. E eu acredito que aí, a partir daí, igrejas surgirão, né? E aí Deus vai fazer o que Ele quiser com isso, né? São sementes sendo espalhadas por toda parte, né? Então, assim, é um momento muito especial que nós estamos vivendo e nós temos que pedir sabedoria de Deus para a gente poder navegar isso aí. Qual é um plano nosso, né? A gente criar um centro de treinamento em Bragança, para eu poder trazer esses líderes do online por um período em Bragança, treiná-los e devolvê-los para suas regiões, para eles continuarem fazendo esse trabalho. Ótimo. Agora eu quero terminar, não é? Porque o horário já está avançado. Nós estamos falando sobre a igreja do futuro, né? E eu queria saber de vocês, como é que vocês estão enxergando essa realidade que é uma realidade que tende a crescer? Por exemplo, divórcio e novo casamento na igreja. Como é que nós vamos lidar com essa questão da virgindade até o casamento que está desaparecendo? Mexa nisso não, homem. Deixa isso em paz. O crescimento do movimento LGBT e o número grande de homossexuais na igreja. E quando eu falo de número grande de homossexuais na igreja, eu não estou falando de novos convertidos que vieram já com essa prática. Eu estou falando de jovens filhos de famílias da igreja que de repente começam a se declarar homossexuais. E pastores no segundo casamento. Vamos começar aqui com o pastor Estevão. Eu já falei da família online, então vocês podem... Logo comigo é coisa muito séria, né? Gente, eu acho que essa pergunta é extremamente relevante, contemporânea e urgente.
Eu não sei, pastor, eu não tenho respostas. Eu acho que nós estamos... Eu não tenho resposta. Não tenho resposta. Concorda? Tudo que é novo, provoca às vezes alguns choques, demanda reflexão, depois a internalização para gerar interpretação. E após isso, ação. O que fazer? Eu vou responder esse meu estado de choque só com uma coisa. Real. 15 dias atrás, duas coisas chocantes. Uma chega a ser, nem sei se devo dizer aqui, que eu acho que é meio deselegante. Outra, mas são todas duas reais. Primeiro foi de que um casal da minha igreja, eu tenho um grupo de dança chamado Corpo e Luz, de coreografia feminina, e o senhor passou a frequentar a igreja, porque a filha amou a igreja durante a pandemia no culto online dos adolescentes, toda sexta-feira à noite. E o pai, empresário na cidade, ficou feliz e foi trazendo a filha para os ensaios. Quando os cultos voltaram presenciais, o pai trazia a filha, ficava esperando até o culto acabar. O pai começou a notar a filha diferente no comportamento. Resumindo, o pai teve acesso ao celular da menina, e na minha igreja, toda sexta-feira, isso há pouco tempo atrás, elas tinham um grupo de umas 4 meninas no banheiro, encontros lésbicos, homoafetivos. E ela disse ao pai: olha que coisa perigosa, eu não era assim, eu aprendi na igreja. Meu Deus. E o pai não tem 1 ano de convertido, e veio me pedir ajuda, e eu disse ao pai: eu não sei o que fazer, mas vou orar e vamos construir um caminho. Chamei o líder, estamos construindo um caminho. O caminho primeiro não é de exclusão. O caminho primeiro não é de condenação. O caminho primeiro não é de desprezo, nem de fingir que não existe. O caminho é de reflexão. O Senhor precisa da tua direção para isso. E eu não sei o que fazer, porque é muito recente. Não sei. Só sei que foi na minha igreja, não posso negar. E não nego que não sei o que fazer. Segundo, de um rapaz do louvor, todo sábado no violão na frente da igreja, a bênção, disse para mim assim: Marcão, ora, usou essa expressão muito comum da mídia LGBT: pastor, eu decidi sair do armário. Eu sou gay. E estou apaixonado por um rapaz aqui da própria igreja. Então eu vim entregar o meu ministério. Eu sei que o senhor não concorda, eu sei que a igreja não concorda, mas eu não posso ficar nessa esquizofrenia comportamental. Nos deixou todos chocados. É uma realidade nova. E é uma realidade que está dentro da maioria das igrejas. Eu estou dizendo da minha própria igreja. Eu não sei lidar com isso. Porque é fácil dizer, elimina. É fácil dizer, fazer uma assembleia, batista costuma de assembleia para excluir. Resolve logo, corta. Eu já não faço nem assembleia mais. Corta o tronco, mas não corta o problema, né? Então, é só chamar. Eu estou em estado de choque. Quando eu assumi minha igreja, vocês todos são muito novos. Nós somos os mais veteranos. Tem uma palavra chamada desquitada. E a primeira dama meu foi uma assembleia para decidir o que fazer com a mulher desquitada que estava no coral. Você imagine. Eu fiquei, que negócio é esse? Queria uma posição, uma assembleia. Depois de muitas discussões, a assembleia decidiu que ela tem que deixar o coral, que ela é uma ameaça para os homens solteiros da igreja. E eu fui porque eu tinha 23 anos de idade. Hoje eu pergunto: que igreja não tem pessoas divorciadas? Que denominações não tem pastores divorciados? Quem não conhece um colega assim? Então são demandas de um novo tempo para os quais a gente não tem respostas prontas, a não ser um caminho que Deus vai nos mostrar. Posicionamentos, mas ao mesmo tempo, uma ação isolada não impede o que vai acontecer no futuro. E João Pessoa não é uma cidade tão grande assim, tem 2 milhões de habitantes, tem uma igreja LGBT, e grande. E, por exemplo, agora o casamento da Tami Miranda, na igreja inclusiva lá em São Paulo, da Lana Holden, está gerando uma crise na cabeça de muita gente. Agora, pastor Oswaldo,
Me deixa fora. Fez de fora. Por essa aí, pastor. Para os universitários. Não, mas eu só queria saber qual que é a sua visão. Eu faço minhas palavras do Estevão. Porque esse dia também ligaram lá na igreja, um pai querendo suicidar, da igreja, querendo suicidar. Porque um filho de 18 anos, da igreja, chegou nele e falou assim: pai, eu sou gay. Assim na lata. E para conversar com esse pai, acalmar esse pai, filho de 18 anos. O que acontece hoje, pastor, eu estava dizendo esse dia, é que as pessoas, elas não querem que a gente fala. Como pastor, quem está de fora está vendo e quer falar para ajudar e não sabe como fazer, porque a pessoa não recebe. Os familiares não veem, eles não veem e não aceitam os de fora falar. E você está vendo que a pessoa está seguindo aquele caminho, aquele jeito que não é jeito nosso. Não é jeito nosso. Você está entendendo? O cara está seguindo aquele caminho, você não pode falar nada. Se falar, não sabe como é que os pais vão receber. Acaba saindo da igreja, e está julgando, e não é julgando. Porque, irmãos, a verdade é que é fácil ver o defeito dos outros mesmo, não é verdade? É duro ver o da gente, mas quem está de fora que vê. Mas os pais, as pessoas não aceitam. Olha o que aconteceu, pastor, numa igreja agora. Se eu contando, eu fui ministrar numa igreja no interior de São Paulo. O pastor, uma grande igreja, o pastor disse que um dos pastores da igreja tinha um filho. Esse filho, pelo menos aparentemente, não dava sinais, certo, de um comprometimento com esse grupo LGBT e tendências homossexuais. Mas quando ele completou 18 anos, olha só, quando ele completou 18 anos, chegou na porta da casa do pastor um grupo de homossexuais, chamou o rapaz, os pais também foram até o portão, eles disseram: nós viemos resgatar o seu filho, porque vocês são homofóbicos e ele é homossexual e vai embora com a gente. Assim. Mas ele não trabalha, como? Não, nós vamos sustentar ele. Eles sequestraram o rapaz assim, levaram embora. Até hoje essa família está meio que sem saber o que fazer, porque o rapaz simplesmente foi embora com esse grupo, entendeu? Lá para São Paulo, e o pai pastor chocado, a mãe, a família, a igreja assim, sem entender. Olha como essa situação. Por isso que eu ministro muito aos pais, e eu venho insistindo com os pais para que estejam não só perto, mas mais presentes na vida dos filhos, para se antecipar a um problema como esse, para se antecipar. E isso tem muitas vezes tem muito a ver com a ausência da figura paterna, não é? Da figura masculina. Agora, pastor Gerson, pastor Gerson. Aqui ele, ó. Mexeu com todo mundo. Como é que você está vendo? Isso aqui eu quero terminar, a gente se posicionando aqui, que eu acho que vai ser bom para todos. Como é que o senhor está vendo a banalização do casamento e a celebração do divórcio no púlpito das igrejas? Estou falando de pastores. Olha só, eu nasci num lar evangélico. Meu pai era pastor. Quando eu nasci, meu pai já era pastor há 6 anos. Eu tenho 49 anos de idade e meu pai tem 55 de ministério. Então, assim, você imagina a criação, né, que eu tive. Então fica difícil, né, você assimilar certas coisas. Fica difícil você falar assim: não, mas o fulano é divorciado, mas aí você vem com aquela cultura, com aquilo tudo que você aprendeu, né? Então, assim, no casamento de um parente nosso, o pastor que estava celebrando lá, de uma denominação, o cara
cara teve a coragem de falar no altar, assim, se não der certo, vocês divorciam. Cara, eu não acreditei, o cara falar aquilo no altar. Na cerimônia? Na cerimônia de Pastor. casamento. Pastor de uma igreja tradicional. Não é de alguém que aventurou, não. Uma igreja tradicional. O cara está celebrando o casamento lá dos parentes da minha esposa, e o cara fala isso. O cara falou, olha, vocês façam o melhor, e não sei o que, não sei o que. Eu falei, poxa, tá indo para um lugar bom, né? De repente, capotou o carro. Entendeu? De repente, morreu todo mundo. Cara, você não está nem preparado para ouvir isso. Mas por quê? Justamente, o pastor Josué, porque foi ficando tão comum. O problema é quando o diabo consegue popularizar o pecado. E aí, não é tão problema assim, a gente releva, né? E aí é por qualquer coisa, incompatibilidade de gênero. Cara, antigamente, quando eu era adolescente, jamais eu ia ouvir que alguém separou porque é incompatível o gênio. Um é o gênio ruim, o outro é o gênio bom. Entendeu? Não tem isso, não. O gênio vai ter que fazer as pazes ali e vai ter que viver. Então, tipo, na minha cabeça, pastor, eu digo para o senhor, todo casamento tem as suas crises, né? O senhor, então, quem sou eu para falar perto do senhor um negócio desse? Mas todo casamento tem uma crise. É verdade. Agora, você sabe por que existe divórcio? Porque é uma opção. Porque antes, o que o pastor falou ali, do desquite, né? Quando não existia divórcio, então a pessoa era desquitada. Não lembro se foi a lei de 1980, sei lá, que saiu a lei do divórcio no país. Mas, depois que virou uma opção, ninguém luta o suficiente. Mas quando não existia opção, morria, mas estava casado, né? Aí um dia, um parente liga para mim, porque separou do marido. Aí, fala assim, aí eu liguei, na verdade não ligou para mim, eu liguei. Falei, ô fulana, como é que você separou do ciclano, não sei o quê? Aí, não, porque a gente brigava, a gente não sei o quê, beleza? Aí virou para mim e falou assim, não, mas você tem que entender, você acha que Deus não quer que eu seja feliz? Sabe o que eu respondi para ela? Falei, Deus é o seguinte, se der para ser feliz e salvo, Ele quer os dois. Mas se der só para ser salvo, então deixa a felicidade para a eternidade. Porque se tiver que escolher, Deus vai escolher a alma, não a tua felicidade terrena. Então assim, realmente, pastor, eu fico sem Agora, Douglas, qual é o posicionamento da sua igreja em relação a um pastor se ele se divorciar? Muito bom. A gente entende, a gente conversando e como a gente está numa fase de plantação, a gente ainda está fechando essas questões, mas a gente estava pregando de forma expositiva e quando a gente chegou nesses textos, a gente decidiu então fechar e a gente colocou então que governo da igreja, né, não pode ser divorciado, porque ele é um padrão dos fiéis, né? E então a gente não considera o divórcio como uma nova lepra, vamos dizer assim, no sentido de vamos excluir a pessoa, ninguém mais entra em contato com ela, ninguém liga para ela, a gente considera como um erro, um negócio que aconteceu no caminho, né? E que a pessoa pode ser restaurada e voltar à comunhão e salvação e até servir em algumas coisas na igreja, tal. Agora, governo da igreja não pode ser divorciado segundo os textos que Paulo deixa, né, dizendo marido de uma só mulher. E não por falta de capacidade, por falta de Deus, por falta do Espírito Santo, mas por não ser mais padrão dos fiéis. Então, uma coisa interessante é que na época de Paulo era muito comum, por exemplo, poligamia. Era muito comum pessoas que tinham várias esposas, né? Um homem que tinha várias esposas. E você vê que isso acabou, né, por exemplo, no Ocidente você não tem isso, mas apenas ele deixando uma ordem para os líderes. Porque você imagina o caos social que seria se você chegasse para plantar uma igreja numa cidade e falasse assim, você que tem 3 esposas, escolhe uma e manda as outras 2 embora. Como é que faria isso? Qual esposa ele escolheria? E tal, ia ser um caos social
que ia acontecer com essas outras duas esposas, com seus filhos e tal? Então ele não mexe nisso, não tem nenhum texto falando para eles abandonarem se tinham mais de uma esposa. Então ele mexe só com o líder. E só mexendo com o líder, ele mexeu com o mundo inteiro. Por quê? Porque líder é padrão dos fiéis. Então, é esse o fato. Aquele que está no governo da igreja será copiado. E aí você fala para ela, você não tem mais condições de ser copiado por causa da situação que você viveu, mas você vai continuar servindo em outras coisas. Eu não vejo problema em ele pregar, depois de restauração, depois de tudo resolvido, discipulado, tal. Não vejo problema dessa pessoa pregar, tal, mas aí nós estamos falando de governo da igreja, de olhem para esse homem e essa mulher como modelo do que nós vamos fazer, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Então, a gente colocou esse padrão lá, né? Eu não vejo sentido, por exemplo, eu já vi cada história. O pastor se envolve com a secretária, casa com ela, deixa a esposa e continua como presidente da igreja. Isso não faz sentido para mim. Isso é uma blasfêmia. Isso para mim... Para mim também não. Hã? Para mim também não. Não faz sentido. Mas aí é porque você tem aquela pirâmide. Exatamente. Entendeu? E ele se perdoa, ele confessa para ele mesmo, ele se perdoa e ele se põe de volta no cargo e volta o salário dele e tudo. Ele se justifica, dá até um bônus para ele, né? E umas férias remuneradas. Manda para os Esse é o Estados problema. Unidos tal, para fazer umas compras para relaxar. E a igreja bancar. Pastor, eu só queria dizer assim, naquela primeira sua pergunta, me perdoe e me permita, que há um desafio para nós pastores, e isso, também esse espaço é importante, também seu ministério. O problema só não é a homossexualidade. Lidar com ela talvez não seja tão ruim como igreja. É aprender a cuidar das paternidades, da família. Há questões de família, inclusive pastorais. Difícil é cuidar da pessoa. Então, houve uma garota que me abraçou. Escuta, querido, me abraçou. Assim, pastor, me ajude. Eu gosto de menina. Eu sei que Deus não concorda. Me ajude. Eu não quero ser assim. Para mim, isso que é o difícil. Como eu vou lidar com isso? Me ajude. Sabe? Mantê-la como minha ovelha, amá-la, abraçá-la, beijar o rosto, dizer, eu vou te ajudar. Para mim é mais fácil dizer, você está fora. Mas trazer para perto e ajudar, e ver que às vezes é na família o problema. Às vezes ela é vítima de um lar desajustado, em questões sérias. E aí eu quero encerrar falando sobre a importância de a gente entender o pastoreio compartilhado. Não é? Por quê? Porque hoje nós temos o privilégio que os nossos pais não tiveram. Hoje nós temos vários pastores que podem nos ajudar no pastoreio. Por exemplo, o pastor Luciano Subirá. Ele é um especialista na área, principalmente dons espirituais, do Espírito Santo. Então, ele pode nos ajudar nessa área. Por isso que os pastores precisam ouvir pessoas que têm um conteúdo sadio, até para indicar para o seu rebanho. O Douglas, por exemplo, eu indico o Douglas lá na nossa casa de restauração de casamentos, para as pessoas ouvirem durante 21 dias uma reflexão pela manhã. Joyce Meyer, que é uma grande mentora das mulheres, certo? Por exemplo, sobre essa questão de mentoria, pastoreio, o pastor Estevão Fernandes, Igreja com Propósito, pastor Carlito Paz, o JB Carvalho, como o Douglas disse, essa veia profética que ele tem. E aí nós temos ministérios especializados em tratar com essa questão da homossexualidade, como a Andréia Vargas, o Êxodos. Então aí os pastores podem, de repente, preparar, treinar pessoas na igreja para cuidar também do pastoreio destas pessoas que querem ajuda. Elas não querem ser assim, elas querem vencer. Agora, quem da nossa igreja está pronto e preparado para atender estas pessoas? Obrigado, Estevão, obrigado, pastor Oswaldo, obrigado, Gerson, obrigado, Douglas. E foi muito bom nós estarmos aqui. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida de todos aqui.